Uma das coisas que sempre me fascinou em Dragon Ball foi a tecnologia, desde o clássico com seus mechas, engenhocas, mas acima de tudo os androides, criações que podem ser tanto robóticas como parcialmente robóticas. Na obra, o principal cientista que foi capaz de criar tais seres foi o Dr. Gero, que posteriormente vira um androide também, mas sabia que ele deixou um grande legado com um total de 19 mil androides? Acredite, esse número não é piada, existem um total de 19 mil androides. E eu vou tentar explicar para vocês hoje quais são esses androides. Lembrando que eu irei explicar hoje somente os androides numerados, ou seja, eu não vou falar do Cell, que futuramente eu quero fazer um vídeo apenas sobre os bio-androides, e também não vou citar os gamas nem nada do tipo. Mas acima de tudo, o que determina um androide em Dragon Ball? Primeiro temos que saber que o termo exato é Jinzoningen, que significa humano artificial. O termo androide é apenas uma adaptação escolhida para se referir a eles. Mas enfim, Dr. Gero fez 3 tipos de androides na sua vida, que são baseados no tipo de energia que eles possuem. Temos no caso o tipo de energia infinita, que engloba os androides 8, 16, 17 e 18, tendo reatores de energia infinita, porém esse tipo de androide possui dificuldade em ser controlado. O segundo é o tipo de absorção de energia, que engloba os androides 19 e 20, androides que têm a capacidade de absorção de Ki de outros guerreiros. E por fim temos o último tipo, que é o androide de tipo de absorção de energia vital, na qual se engloba o Cell. Ele possui Ki normalmente e pode absorver a energia vital dos seres vivos. Então vamos começar a citar agora todos os androides de Dragon Ball listados em ordem numérica. Vamos começar com todos os 7 projetos descartados, que são no caso de androides do 1 ao 7. Todos foram considerados fracassos e foram destruídos. Android número 8. Android que é do tipo mecânico, criado pelo Dr. Gero. O objetivo era servir a Red Ribbon e suas vontades, porém ele era muito pacífico. Ele fez amizade com Goku e hoje em dia vive na Vila Jingle junto com Suno. Android 8 do futuro, visto brevemente no futuro de Trunks, foi destruído quando o universo foi apagado por Zeno. Android 9. Esse Android é interessante, não sabemos como é a sua versão canônica, mas existem 2 versões dele. A primeira é vista em Dragon Ball Online, onde ele é uma réplica gigante do comandante Red, onde ele foi reconstruído pelo exército das calças vermelhas. Já a sua outra versão é vista no mangá de Dragon Ball SD, onde é uma versão Android de Akio e Yoko, rotulada como Yukugo, um trocadilho com o nome do editor-chefe da V-Jump. Para quem não sabe, Dragon Ball SD é um mangá de paródia. Em sequência, tivemos os androides 10 ao 12, que foram outros projetos descartados por apresentarem falhas, e logo em seguida temos o Android 13, que ele não aparece no mangá, mas ele foi concluído pelo supercomputador Dr. Gero e posteriormente destruído pelo Goku. Esse androide tem a capacidade de absorver as partes dos androides 14 e 15, se tornando assim o Super Android 13. Android 14, também criado pelo supercomputador do Dr. Gero, ele é outro androide que não aparece no mangá e ele é destruído pelo Trunks. Android número 15. Semelhante aos outros 2, ele também foi criado da mesma maneira, teve o seu fim pelas mãos do Vegeta. Android número 16. Puramente robótico com programação incompleta, modelado à imagem de Gevo, o filho falecido de Dr. Gero, destruído pelo Cell durante os jogos de Cell. Ele foi outro androide que adotou a postura pacífica. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês algumas variantes do Android 16. A gente pode começar pelo Android 16 do futuro, que ele foi visto em Dragon Ball Xenoverse, onde com a magia de Toa ele enfrenta o personagem criado e também o Trunks. Ele originalmente nunca foi ativado no futuro de Trunks. Android 16 novo modelo. Um novo modelo do 16 criado pela Android 21 com as memórias do original colocadas nele, exceto com a programação de matar o Goku. Ele foi visto em Dragon Ball FighterZ. Agora nós temos o Android 16A, B e C, que são cópias criadas pelo Exército das Calças Vermelhas em Dragon Ball Online. Fora isso, nós temos também o 16 Perfeito, que é uma fusão com o Cell vista em Dragon Ball Fusions. Android 17. Tendo como nome original Lápis, ele foi um jovem sequestrado por Dr. Gero e forçado a virar um androide junto com sua irmã. Ele foi absorvido por Cell, posteriormente ele reviveu e agora vive em paz com a sua esposa e filhos como guarda florestal. Foi o vencedor do torneio do poder e em Dragon Ball GT ele se fundiu com Hellfighter 17, gerando assim o Super Android 17. Android 17 do futuro. Essa versão do Android 17 reinou o terror na Terra por quase 20 anos junto com a sua irmã, até que finalmente ele foi destruído por Trunks. Hellfighter 17.
É uma máquina mutante criada por Dr. Gero e Dr. Miu no inferno, com a exata mesma aparência do 17. Seu principal objetivo era de se fundir com o 17 original, Super Android 17. É a fusão do Android 17 e o Hellfighter 17, mutante meio androide e meio máquina mutante, uma criação mista entre Dr. Gero e Dr. Miu. Ele foi destruído por Goku e Android 18, porém em Dragon Ball Heroes ele ganhou algumas transformações e foi capaz de absorver o 16 ou o 19, dependendo da versão, gerando assim uma nova forma. Ele também foi capaz de absorver o Cell e também absorveu a Android 18. Fora que em algum momento depois na história, ele utilizou uma máscara de Time Breaker para aumentar os seus poderes. Fora isso, nós temos também uma fusão do 17 com o Cell, que é uma fusão X vista em Dragon Ball Fusions. Android número 18. Uma Android que foi considerada um fracasso pelo Dr. Gero. Anteriormente era chamada de Lazuli e forçada a virar uma Android, sendo absorvida por Cell e depois vivendo em paz com Kuririn. Participou do Torneio do Poder e da batalha contra Cell Max. Android 18 do futuro. Versão do futuro da Android 18, que por mais de 20 anos fez o inferno na Terra ao lado do seu irmão. Arale 18. É uma fusão X das androides Arale e Norimaki e também da Android 18 que aparece em Dragon Ball Fusions. Android número 19. Puramente robótico. Considerado um sucesso, ele era fiel ao Dr. Gero e tinha como principal habilidade a absorção de Ki com mecanismos em suas mãos. Ele foi destruído por Vegeta. Android número 20. Corpo robótico do Dr. Gero com o cérebro orgânico do falecido doutor instalado em sua cabeça. O Android 20 foi destruído pelo Android 17. Agora eu vou explicar algumas variações que o próprio Dr. Gero tem aqui na obra. Clones do Dr. Gero. São clones do Android 20 atuando como cientista-chefe do exército das Calças Vermelhas, responsável pela criação dos androides usados pelo próprio exército e também pelos seus aliados, os Time Breakers. Android 20 do futuro, réplica. Cópia robótica do Dr. Gero do futuro, usada como corpo pelo seu supercomputador em Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2. Tropas Dr. Gero. São outras cópias do Dr. Gero criadas pelo supercomputador, vistas em Dragon Ball Super Sonic Warriors 2. Android número 21. Um novo tipo feminino de Bioandroid, criado a partir da base humana da esposa de Dr. Gero, chamada Vomi, incorporada com as células de inúmeros pesquisadores e lutadores. Ela parece ter uma fome insaciável de consumir outros devido às suas células ficarem fora de controle. Tem pouca ou nenhuma memória de sua vida humana depois de se tornar uma Bioandroid. Além de que ela era a mãe do modelo humano do Android 16, Gebo. E agora vamos falar de suas variantes. Android 21, boa, a metade boa da Android 21. Após de uma fissão, que é a manifestação do coração bom da Android 21, ou no caso sua verdadeira personalidade, ela recusa a ceder à fome e se opõe à sua contraparte maligna, Android 21, malvada. A metade maligna da Android 21. Após de uma fissão, ela manifesta a sua personalidade maligna e absorve o Cell logo em seguida, o que acaba alterando a sua aparência e o seu poder. Mas agora ela vê todos os seres como se fossem comida. Nico, Android 25. Uma androide feminina que é o avatar androide da classe Elite em Dragon Ball Heroes. Nin, Android 26. Um androide masculino que é o avatar androide da classe Herói, visto também em Dragon Ball Heroes. Android número 33. Um androide criado a partir do banco de dados de vilões do Dr. Gero e também um personagem jogável em Dragon Ball Fusions, classificado como um terráqueo no jogo. Android número 35. Essa é uma fusão hipotética idealizada pelo Shin no Torneio do Poder, porém a sua ideia foi descartada. Android número 44. Um androide criado a partir do banco de dados de vilões do Dr. Gero, sendo também outro personagem jogável no Dragon Ball Fusions. Android número 55. Um androide criado a partir também do banco de dados do Dr. Gero, e ele é outro personagem que é classificado como um terráqueo em Dragon Ball Fusions. Android número 76. Um androide Nameku Zenjin criado a partir também do banco de dados do Dr. Gero, ele também é um personagem jogável em Dragon Ball Fusions. Android 1617. Ele no caso é uma fusão X do Android 16 com 17 em Dragon Ball Fusions. Android 1718. É uma fusão dos gêmeos Android 17 e 18 que aparecem em Dragon Ball Fusions. Android 1920. É uma fusão do Android 19 com seu criador, Dr. Gero, que aparece também em Dragon Ball Fusions. Android 8000. É um android que aparece em Dragon Ball Online baseado no Android 8, tendo como variantes as versões MK2, X e MX. Android 19000. Um android em Dragon Ball Online baseado no Android 19, tendo como suas principais variantes o Soldado de Operação e a versão SP.
E ufa, realmente a gente falou de muito Android aqui agora, não é mesmo? Você gostaria de um dia me ver falando sobre os Bio-Androids? Se sim, deixa o seu like, que com a meta de 200 likes eu garanto que eu irei começar a fazer esse vídeo. Aliás, outro vídeo que seria legal também seria de fazer todos os membros da raça Freeza. Mas se você quer que eu faça esse vídeo e muitos outros, deixa o seu like que vale muito a pena. Muito obrigado por tudo, gente. Valeu, tchau e fui!